Gente, hoje eu estou numa rua chamada Pedro Bittencourt, uma rua que nós já estivemos juntos, tá? E eu tô hoje aqui fazendo o quê? Hoje eu tô caminhando, hoje eu tô conversando com vocês, porque eu acredito que hoje é um dia para fazer isso, gente. Nós poderíamos ficar conversando, por exemplo, por que isso aqui está fechado, de quem é essa propriedade, pois eu já estive aqui muitas vezes e eu nunca sei, gente. Eu só sei que isso aqui é fechado, eu não sei de quem é isso aqui, e eu sei que isso aqui tem um cadeado, tá, gente? Um cadeado aqui, e eu não sei mais nada, certo? Então, gente, o que eu quero falar para vocês hoje é que houve, um apagão na Europa, um apagão assim que não deveria ter acontecido. E não é porque os europeus não estão pagando conta de luz, a vida lá está muito difícil, mas não é por causa disso, é porque, gente, a Europa, ela não foi inteligente para começar a se proteger de espiões, cibernéticos. Esses espiões cibernéticos, eles são financiados por países que querem desestabilizar governos. E a Europa, ela não procurou modificar sua grade curricular, não procurou aumentar a formação, dos seus profissionais da informação. Se o profissional da informação, gente, ele não tem incentivo, se o profissional da informação, ele acha que ele vive numa ilha cheia de animais felizes, tá? Se esse profissional, ele entende que seu país não corre nenhum perigo, que seu país come comida boa, que seu país compra roupas de grife, que seu país não precisa se proteger de ameaças externas, esse profissional vai ficar mais tranquilo. E aí o que ele vai fazer? Na hora de se formar, ele vai pensar assim: poxa, mas eu posso criar jogos de computador. Olha, eu posso atender residências que estão com problema ali no computador, E eu posso me formar pensando assim. E aí eu vou ali, trabalho com isso, eu vou ganhar ali uns 3.000 euros, 3.500 euros pelo menos. Se eu monto uma empresa, eu posso ganhar ali uns 5.000 euros. E eu vou tocando, Gente, é um negócio assim terrível, tá? Essa mentalidade aí que o europeu adquiriu depois da Segunda Guerra, gente. O europeu, ele ficou fragilizado, tá? O europeu, ele acreditou que os Estados Unidos iriam defender a Europa com unhas e dentes. Eles acreditaram num pedaço de papel. Eles acreditaram num país que nem faz parte da Europa, gente. Houveram presidentes que iriam intervir ali se acontecesse alguma coisa, sim. Só que você tem que levar em conta que aqueles que tiveram essa força, que aqueles que competiram com países aí, como a Rússia, por exemplo, eles competiram numa época que os Estados Unidos era a maior potência. Então, quando você é a maior potência, é muito mais fácil você chegar lá e você endurecer as coisas. Hoje não, gente. Hoje a Rússia, em termos assim de poder nuclear, e um poder nuclear arrasador, ela pode causar mais danos que os Estados Unidos. Então a Rússia, ela tem armas nucleares mais fortes. O poder bélico russo não é tão bom nesse momento, porque já são anos de guerra, gente?
E a Rússia perdeu muita coisa. Agora, o poder nuclear é incomparável, gente. A Rússia, ela não usou nenhuma arma nuclear e ela já conquistou mais de 1/5 do território ucraniano brincando, gente. Tá? Porque ela tá usando armas bélicas. Se ela fosse escalar o conflito, se ela pensasse o seguinte, olha, eu vou começar a usar arma nuclear, já teria acabado a guerra. Mas claro, ela poderia ter uma invasão. Outros países poderiam invadir ela, outros países poderiam usar arma nuclear contra ela. É uma probabilidade pequena os países atacarem a Rússia com arma nuclear? Sim, pequeno. Mas pode acontecer, gente. Então, a Europa poderia ter contido a Rússia através do poder bélico, gente. A Europa, ela poderia ter deixado hoje a Ucrânia numa situação de empate com a Rússia na guerra. E aí a Rússia pensaria, olha, eu vou ter que usar arma nuclear. Isso aceleraria o processo aí do fim dos tempos? Possivelmente. Possivelmente ajudaria a acelerar e nós veríamos aí talvez fogos mais de perto aqui na América do Sul, tá? Isso poderia gerar conflitos na América do Sul, gente. Nós não sabemos. E por nós não sabermos disso, a gente, né, começa a olhar as coisas de uma maneira mais lógica, né? A gente começa a analisar o que poderia ter sido feito, o que ainda pode ser feito. Só que a gente faz essa análise dando sempre um passo para trás, né, gente? Porque a gente vê que a Europa, ela está fragilizada, gente. A Europa, ela perdeu muita coisa nessa guerra. E eu não sei dizer para vocês assim, ó, se ela não começar a usar armas mais fortes, poder bélico mais forte, aviões de verdade, porque o que ela tá mandando para a Ucrânia é sucata, gente. Olha, tem grandes chances, tá, da Rússia invadir outro país europeu, gente. Ah, estão falando muito na Polônia. Olha, a Polônia, eu só acredito que a Rússia vai invadir a Polônia se ela usar arma nuclear. Através de poder bélico, não. Aí eu não acredito, gente. Invadir uma Polônia através de poder bélico, aí eu já acho muito difícil, eu já acho muito complicado, tá? E a Rússia, ela não teria como sustentar uma guerra contra a Polônia. Primeiro, a Polônia tem um dos maiores exércitos do mundo. Segundo, a Polônia vai ter apoio, tá? E vão chegar armas melhores para a Polônia. Porque perder a Polônia é muito ruim para a OTAN. Então, é muito difícil a Rússia vencer a Polônia através do poder bélico e ter a ideia de invadir a Polônia utilizando somente poder bélico, gente. Usando arma nuclear, uma maravilha. A arma nuclear ali em, sei lá, 2 semanas, ela já decide o conflito, tá? E aí começa a vir aquela discussão. Será que os países vão começar a comprar arma nuclear? E aí, se um pode ter, por que o outro não pode ter? São questões assim que nós podemos levantar, tá, gente?
Quando você faz as coisas igual a todo mundo, quando você se propõe aí a não ter criatividade naquilo que você faz, principalmente quando você lida com uma guerra, você deixa seu país num estado de ameaça muito forte, gente, tá? E isso não pode acontecer. Não pode acontecer uma coisa dessas, gente. Você não pode deixar de ser criativo quando você pensa guerra, quando você pensa em proteger fronteiras, quando você pensa em armamento. Você não pode esquecer a criatividade, porque aí você fica, né, lutando sempre na defensiva. E se seu inimigo ele comprou as melhores armas, ele vai ter uma vantagem muito grande, tá, gente? Às vezes as estratégias aí podem fazer alguma diferença? Podem. Mas normalmente, nos últimos anos, tá? Nas últimas aí 8 décadas, quem tinha armas melhores, tá? Quem tinha número maior de soldados, normalmente vencia muitas batalhas, tá, gente? Não necessariamente vencia a guerra, mas vencia muitas batalhas. Quantas vezes aí os Estados Unidos foi um país criativo, criou aí um modelo de avião que conseguiu quebrar muito galho, tá? E além de quebrar muito galho, conseguiu fazer coisa até maior do que isso, coisa até maior do que quebrar galho, conseguiu aí vencer conflitos por ter pensado aí de um modo simples, tá? A construção de um avião. E hoje os Estados Unidos, ele pensa em fazer aí um F-47, mas ele não sabe nem de onde partir. Ele não sabe se ele vai acabar perdendo muito dinheiro fazendo aí o F-47, porque não existe aí um grande pensador na hora da confecção aí desse caça, né, gente? Não existe aí uma pessoa assim muito criativa, uma pessoa assim com visão para projetar assim um avião que ele consiga ter vantagens, né, em relação aí aos aviões da Rússia. Não tem isso, gente. Infelizmente não tem isso. E esse esmagamento da criatividade deixou, tá, a vitória da guerra nas mãos da Rússia. E eu não estou dizendo aqui que a Rússia é super criativa, não. É que a Rússia tem as melhores armas e os Estados Unidos parece que em nenhum momento pensou aí nos últimos 20 anos que poderia acontecer algum conflito assim, que exigiria sim mais criatividade, mais visão, tá? Mais planejamento a médio e longo prazo. Estados Unidos se tornou um país aí com empresas fortes, tá? Mas começou a deixar de lado a sua indústria bélica, né? Existe muita corrupção nos Estados Unidos? Existe. Só que os Estados Unidos ele abandonou sua indústria bélica, gente. Estados Unidos agora começa a pensar no F-47. E é muito tarde, gente. É muito tarde mesmo, tá? Porque isso aí vai ter que ser testado ainda, esse F-47, tudo. E eu não acredito que antes aí de 3 anos se vai ter uma resposta boa sobre esse avião, tá? E você pode falar aí que tem diferença entre avião e caça, não tem problema. Eu tô falando em termos assim de ser criada uma nova arma, né? Para poder aí enfrentar países como a Rússia. A gente vê uma China com
uma marinha cada vez mais forte. A gente vê os Estados Unidos com dificuldade de vencer aí quando luta aí contra os Houthis, por exemplo. E alguns vão dizer que é Houthis, aí não interessa também, gente. O que importa é que a gente sabe que existe um inimigo que está causando problemas nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está perdendo no mar tempo, né? Perde muito tempo para conseguir ganhar algum espaço, para conseguir negociar alguma coisa. E a Rússia, ela ganha território, gente. A Rússia, ela ganha território adoidada. Ela perde muita coisa, mas ela também ganha muita coisa, né? Ela ganha território, ela tem perdas de homens, mas a Ucrânia tem perdas equivalentes, tá? Ou maiores que a Rússia. E a população ucraniana é menor. Então a Ucrânia, em algum momento, vai ter que tentar negociar uma paz. E a Rússia não tá com vontade de negociar essa paz, né? Mas então é isso, gente. Isso aí é tudo reflexões, tá? Coisas que eu andei pensando e que eu vejo que o maior problema é essa falta aí de visão e de criatividade na hora de fazer projetos aí, na hora de fazer coisas que possam frear aí vitórias, né, consecutivas, como vem acontecendo da Rússia. A Rússia, ela conquista a cidade, a Rússia, ela já fecha a cidade, ela já põe minas, ela já faz um monte de coisa, ela faz um escândalo, tá? Em território inimigo. Ela conquista, ela não assina acordo de paz, ela diz que vai assinar acordo de paz e daqui a pouco ela não vai assinar, e ela quer que a Ucrânia seja desarmada, gente. Então é uma intensa loucura aí o que está acontecendo, tá? Porque imagina, você diz assim que quer negociar a paz, mas você quer que seu inimigo fique usando ali estilingue, enquanto você tem mísseis poderosos, né? Então não faz sentido. A Rússia, ela não quer a paz. A Rússia, ela invadiu a Ucrânia. Você pode amar a Rússia, você pode ler literatura russa, você pode gostar da cultura russa, e você pode usar como argumentos aí, por exemplo, que existe imperialismo americano, existe isso, aquilo. Não interessa, gente. Pode existir imperialismo americano, e se existe, vamos combater. Como é que nós combatemos o imperialismo americano? Protestando, formando um povo mais inteligente, tá? Através de grupos políticos que pensam. É assim que a gente combate imperialismo. Agora, invadir um país para justificar erros que outros países cometem, aí não, gente. Quando você começa a ceifar vidas de pessoas para se justificar, você tá errado, gente. Não tem como levar isso aí adiante, tá? Então é isso, gente. Se inscreva, né? Curta, compartilhe com seus amigos. Deixa um comentário bacana. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Verifique se você ainda está com o sininho de notificações ativado, porque às vezes ele se encontra desativado. Por que acontece isso? Não sei. Mas eu sempre peço para as pessoas verificarem o sininho de notificações. E se você já é inscrito, verifique se você ainda é inscrito. Porque às vezes você também é desinscrito. Também não sei explicar por que isso acontece. Talvez aí vocês encontrem alguma resposta aí num vídeo de alguma pessoa que já pesquisou por que acontece isso, tá? Eu não tenho essa resposta. E torço aí, né, para que a Europa e os Estados Unidos, eles se movimentem. Porque do jeito que a Europa está sendo engolida e com um apoio menor dos Estados Unidos, daqui a pouco a América do Sul vai ter que entrar nisso aí, vai ter que tomar uma decisão e vai ficar feia a coisa, gente. Porque o primeiro país que eles querem saber qual a posição que vai tomar aqui na América do Sul é o Brasil. Então o Brasil já tem que começar a pensar desde agora em qual lado ele vai ficar. Até o momento o Brasil se encontra, né, optando por ter uma postura neutra, né, em relação ao conflito.
Mas eu não sei se daqui a 4, 5 anos, se o Brasil vai poder continuar se portando, né, como um país neutro em relação ao conflito. E é isso, gente. Desejo aí a vocês muitos momentos aí de felicidade e que você comece a se interessar mais por assuntos assim sobre o mundo, né? Sobre saúde mental, que você efetue mais leituras e que você se desenvolva por completo, tá? Esse desenvolvimento, ele é sempre individual. Esse desenvolvimento, ele acontece quando você toma a decisão de melhorar a si mesmo por conta própria, tá? Quando você põe todas as suas fichas na escola, no curso técnico, na faculdade, você fica frágil, tá? Então, para você não ser uma pessoa frágil, quando se trata de conhecimento, quando se trata de desenvolvimento pessoal, aposte mais na leitura e no seu desenvolvimento individual, tá? Não sei se você vai se desenvolver através de leituras profundas, através de leituras medianas, mas eu espero que isso aí comece a fazer parte da sua vida, tá? E eu posso ajudar vocês como? Eu tenho meu curso de orientação à leitura, onde eu indico 4 livros que eu tenho certeza que vão mudar drasticamente a maneira como você encara a vida intelectual. Um investimento nesses livros é R$200 e não é eu que vendo para vocês. Eu só indico os nomes dos livros e você efetua o pagamento de R$90 para começar a fazer o curso, onde eu vou ficar disponível para você durante um mês para tirar dúvidas, né, sobre essas leituras. Nos vemos aí em breve, tá, gente? E vamos torcer aí pela Europa, pelos Estados Unidos, e quem sabe uma pessoa aí que assistiu esse canal, que começou a se mexer, não mude alguma coisa em relação à guerra. De repente a pessoa começa a desenvolver um sistema importante. De repente a pessoa que assiste aqui o canal, ela pode se tornar um grande estrategista, ela pode se tornar um grande engenheiro. A gente não sabe, né? Mas a gente torce para que a pessoa consiga fazer a diferença, se não for na guerra, que seja na vida das pessoas, tá, gente? Às vezes você consegue fazer a diferença com conhecimento, tá? Através da sua profissão, através aí de ideias que você tem e através da sua criatividade, tá? Então, continue investindo nisso, porque isso aí é a única coisa que pode te afastar, né, da famosa melancolia, né? A melancolia a gente sempre trata aqui no canal, que ela é terrível e que ela está afetando cada vez mais gente nos últimos 5 anos, tá? Então, para ela não afetar você, se desenvolva e efetue leituras profundas, tá? Leituras que são difíceis, leituras que desafiem você o tempo todo. E se você caiu aqui de paraquedas, veja outros vídeos aqui do canal que talvez possam levar você aí a ter novas ideias.